Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer recebê-los aqui, né, para mais um seminário Hegel Atualidade, né, as reuniões de pesquisa e estudo do grupo Hegel Idealismo Especulativo aqui da Faculdade de Filosofia e Ciência da Unesp de Marília, né. Hoje é um seminário discente e nós vamos ter a apresentação, né, do professor mestre Gabriel Silva, aqui da Unesp, né, que se formou aqui, e que também é secretário, né, do nosso grupo. Então, é um grande prazer tê-lo aqui, né? E ele vai falar sobre a contradição na doutrina da essência de Hegel, que foi o tema que ele tratou no mestrado, né? A gente combinou que ele ia falar sobre o tema, mas é livre para fazer comentários, né? Então, a ideia dos seminários discente é que vocês, quem está fazendo pesquisa, tenha um espaço para falar um pouco da pesquisa que está fazendo, né? Ter um diálogo, né? Porque, em geral, a gente está estudando sozinho, expondo as ideias sozinho, então, é um momento em que a gente tem pessoas para dialogar com a gente, né? E para a gente estruturar a nossa apresentação e texto. Então, não é para ser uma coisa perfeita, até porque eu acho que nunca é, mas é para que a gente possa mesmo ter esse ambiente de diálogo, certo? Dito isso, passo a palavra, então, ao Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, boa tarde. Eu preparei alguns slides, eu vou colocar aqui para apresentar. Só um momento. Está aparecendo aí para vocês? Ok, obrigado. Então, mais uma vez, obrigado, professor Ricardo, pela apresentação. Agradeço aos colegas aqui pela participação. Não vou ficar perdendo muito tempo com essas apresentações, assim, porque tenho bastante coisa que eu queria falar, então vou passar direto já para a apresentação. Eu queria mencionar, né, que aqui nessa capa eu coloquei o logo do GUI, que eu participo já há algum tempo, da Unesp, né, que foi onde eu fiz minha formação e desenvolvi esse trabalho. No momento eu estou, digamos assim, no limbo, né? Terminei o mestrado, ainda não ingressei no doutorado, mas é o plano. E também coloquei o logo da CAPES, que apesar de eu não ter vínculo mais com ela, eu tive esse financiamento da CAPES durante o mestrado, então, como o que eu vou apresentar aqui é resultado dessa pesquisa, acho importante mencionar. Bom, o objetivo aqui é apresentar a contradição na doutrina da essência de Hegel. Na dissertação, o objetivo não foi somente esse, né? O objetivo era analisar a contradição, discutir, fazer uma certa revisão bibliográfica sobre esse assunto, mas aqui vai ser mais a apresentação em um formato mais de tópico, assim, não vou desenvolver tão profundamente as argumentações e as leituras que se tem sobre isso. Hegel conferiu importância fundamental à contradição, afirmando e reafirmando em diversas obras o seu alto valor. Similarmente, estudiosos corroboram as abundantes declarações do filósofo sobre a relevância da contradição, enfatizando a necessidade de estudá-la e compreendê-la adequadamente. A contradição está presente, explícita e implicitamente, em momentos diversos da filosofia de Hegel, mas apesar do nosso interesse amplo por este conceito, a pesquisa não se debruça sobre ele em todas as suas aparições e, consequentemente, em toda a sua amplitude. Uma pesquisa desse calibre, penso eu, demandaria mais anos de estudo, extensão, intensidade, o que não coube no mestrado, mas é algo que eu ainda tenho interesse. Quando eu digo que a contradição está presente explícita e implicitamente, né, quer dizer que é um conceito que está em vários lugares da filosofia de Hegel, por exemplo, na filosofia da história, na filosofia da natureza, na fenomenologia ela também aparece, e então em diversas obras, na filosofia política também, enfim. A contradição, né, aqui é uma das nossas bases da pesquisa, né, é melhor compreendida em seu sentido e significado na medida em que se considera a lógica para Hegel, porque
apesar dessas aparições da contradição em vários momentos e partes da filosofia de Hegel, a contradição, historicamente, né, na história da filosofia, na história da lógica e da ciência, e também, principalmente em Hegel, né, é um conceito lógico. Então, estudar a contradição considerando o que é a lógica para Hegel, eu acho que é um jeito mais adequado de compreendê-la, né? Para isso, a grande lógica foi selecionada como material base da pesquisa, pois o conceito de contradição não é explicitado na pequena lógica. Na enciclopédia, há a identidade, a diferença e o fundamento. A contradição, que seria justamente o momento entre a diferença e o fundamento, inexiste. Isso vários comentadores ressaltam, por exemplo, Robert Pippin, e entre outros, mas não há exatamente uma preocupação em por que a contradição não está lá na enciclopédia. Dos comentadores que eu li, vários ressaltam essa ausência da contradição na enciclopédia, mas não há bem uma resposta do porquê ela não está lá. Eu também não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso, mas acho que é importante mencionar. É na doutrina da essência onde Hegel explicita a contradição. Lá ela deixa de ser meramente uma ferramenta que está implícita no processo lógico e se torna objeto central da análise. Bom, o que eu quero dizer como uma ferramenta que está implícita no processo lógico, né? Por exemplo, um comentador, Villard-Barron, francês, ele menciona que logo ali no começo da lógica, né, com o ser, o nada e o devir, a contradição já está agindo, né, ela já está operando. Hegel não deixa isso exatamente explícito, né, ele não menciona essa contradição, ele não fala dela, mas ela já estaria implícita ali. E isso acontece em vários momentos, né? Como eu disse, a contradição vai aparecer em várias obras e partes da filosofia de Hegel, mas é na doutrina da essência que a contradição vira nomeadamente uma seção, né? Um momento que o Hegel pega e fala, olha, agora a gente vai falar da contradição. Então, por isso, esse recorte na doutrina da essência. E com isso a gente passa para a próxima parte, né? Entrando já mais no conteúdo. Ponto 2, né? O que é a doutrina da essência? O objetivo aqui é apresentar o que é a doutrina da essência, né? Para isso é necessário expor de modo geral cada um dos momentos da lógica e como eles se relacionam. Por que essa investigação da doutrina da essência? Pensamos que para compreender a contradição, na doutrina da essência, que é onde ela se torna explícita, nomeadamente uma seção, o momento que o Hegel fala, agora vamos tratar da contradição, pensamos que é preciso compreender o que é a doutrina da essência, né? Por que ela está lá, por que ela aparece nesse momento. Então, aqui a gente se guiou por 3 questões, né? Primeira, o que são e como se relacionam as 2 subdivisões da lógica, objetiva e subjetiva. Segunda questão, o que são e como se relacionam os 3 momentos da lógica, ser, essência e conceito, e 3, como se relacionam as 2 subdivisões da lógica, objetiva e subjetiva, com os 3 momentos do lógico, ser, essência e conceito. A nossa análise se balizou por seções que abrem e fecham, né, os momentos do ser, da essência e do conceito, pois enquanto seções que transacionam, né, isso é o que eu quis dizer com essa palavra, até deixei ela em itálico para depois verificar se não tem alguma outra melhor, mas são seções que fazem essa passagem de uma esfera a outra, ou seja, o final do ser passando para a essência, o final da essência passando para o conceito, o último capítulo do ser e o primeiro da essência, o último capítulo da essência e o primeiro do conceito, como seções que fazem essas transições, né, entre essas esferas, entre esses momentos lógicos. Pensamos que essas transições, né, revelam mais explicitamente os locais ocupados por cada um dos momentos. Com isso, almejamos encontrar as exposições que evidenciam os níveis em que cada um dos momentos se encontram, né? Qual que é o terreno da doutrina do ser, qual que é o terreno da doutrina da essência e qual é o terreno da doutrina do conceito, né? Falando de um modo mais simples.
O objetivo não é fazer um estudo aprofundado desses momentos lógicos, né, na lógica de Hegel, o que demandaria uma extensa pesquisa, mas apenas elucidar o momento da essência em relação aos outros. Enfim, e daqui, basicamente, são esses os pressupostos, né, os objetivos, e aqui a gente começaria com essa citação de Hegel, na doutrina do ser, que ele fala, cito, o ser é sabido como conceito puro em si mesmo, e o conceito puro é sabido como o ser verdadeiro. Nessa etapa, né, nessa parte aqui, nesse contexto, o Hegel vai afirmar que a oposição entre um ente que é subjetivamente por si e um ente que é objetivamente por si se mostrará superada na ciência lógica. E, além disso, ele afirma que essa oposição, né, do ente subjetivamente por si e o ente objetivamente por si é uma oposição da consciência, né? Não é uma oposição propriamente desses objetos. Parece uma posição muito mais postulada, num certo sentido. Acho que, penso eu, que aqui ele remete a Kant, né, a uma certa diferenciação entre da coisa em si e do que seria a coisa para nós. Mais para frente a gente vai ver esse ponto. Hegel, né, mais à frente, ele vai considerar que esses momentos, o ser como conceito puro e o conceito puro como ser, são os dois momentos contidos e inseparáveis do lógico. Aqui, ele começa a delimitar a divisão da lógica em objetiva e subjetiva. Com o desenvolver da lógica, esses momentos se mostram como momentos do conceito inteiro. E, portanto, o que há, na verdade, é o desdobramento do conceito enquanto ser e o desdobramento do conceito enquanto conceito. O Hegel vai falar também em outros termos, né, como o desdobramento do conceito que é, né, enfatizando esse e o desdobramento do conceito enquanto tal, né, enfatizando esse enquanto tal. No primeiro momento, o conceito está em si. No segundo momento, o conceito se volta a si, mas sem perder o em si que foi determinado anteriormente. O que veremos, né, mais ao final, é que o Hegel vai dissolver essa oposição entre ser e conceito, e nesse embate que é meramente aparente, Hegel, e aqui eu grifo, né, me colocando aqui no trabalho, parece priorizar o conceito. Essa é uma certa leitura que eu fiz, ela certamente pode ser discutida, parece priorizar o conceito, né, porque o conceito se desdobra em ser e o ser se mostra como conceito. A partir dessa unificação, o conceito se mostra como substância única. Logo, não é preciso dividir a lógica em objetiva e subjetiva, pois a objetividade e a subjetividade são apenas momentos da unidade conceitual que podemos chamar de conceito inteiro. A noção de conceito inteiro fornece a amplitude necessária para que se quebre a separação entre ser e conceito. Aqui é bem interessante porque esse modo de entender, né, a lógica objetiva e a lógica subjetiva como momentos do conceito, né, um como conceito enquanto ser e o outro como conceito enquanto conceito mesmo, eu acho que eles podem responder, num certo sentido, à ausência da divisão entre lógica objetiva e subjetiva na enciclopédia, né? Na enciclopédia de 1830, Hegel não faz essa divisão, né, no sumário de lógica objetiva e subjetiva. Eu tentei procurar em algumas leituras se há um porquê disso, ou o que os especialistas entendem que pode justificar essa ausência, mas eu fico pensando que talvez essa divisão em objetiva e subjetiva pode parecer, num certo sentido, provisória ou esquemática, né? Uma certa divisão que visa entender aquilo, ver aquele todo e entender seus momentos, mas que o ideal mesmo não é ter uma dicotomia, mas sim superar, né? Perceber que esses momentos fazem parte de uma unidade. Então, talvez seja interessante pensar nisso, né? Pensando nessa ausência dessa divisão na enciclopédia.
A unidade do ser e do conceito, né, que é chamada conceito inteiro, né, Hegel usa esse termo, contém a objetividade e a subjetividade como partes de seu desenvolvimento interno. São formas da unidade, determinações próprias do conceito inteiro. Hegel, nesse instante, né, ele está procurando combater uma oposição que está engendrando dois lados, né? O subjetivo, que remete ao conceito, e o objetivo, que remete ao ser. A superação dessa dicotomia, ela se dá por meio da identificação dos lados conflitantes, não somente como contrários, mas como momentos contidos e inseparáveis do lógico. E, desse modo, né, momentos contidos e inseparáveis do real, né, como um todo. A unidade de conceito e ser, ela é alcançada através dessa noção abrangente de conceito inteiro, né? O ser, ele não é acoplado externamente ao conceito, mas ele é inferido por meio do conceito, que exige essa inseparabilidade de ambos. Aqui na dissertação eu fiz um paralelo, assim, uma nota que não dá para eu trazer, acho que seria muito extenso, mas o Hegel usa uma argumentação muito parecida quando ele vai falar das provas da prova ontológica da existência de Deus, né? A prova de Santo Anselmo, mostrando que o próprio conceito deságua nessa significação da objetividade. Então, ele não é meramente subjetivo, né? O conceito, quando entendido em sua completude, ele mesmo vai mostrar essa sua objetividade, e essa separação, ela vai perder o sentido, né? Essa empreitada de Hegel, eu acho que demonstra o sucesso, assim, né, na superação das dicotomias, né, dicotomias rasas entre lógica, ontologia, conceito e ser, sujeito, objeto. E acho que tem a riqueza disso é que ele extirpa, né, uma pobreza de pensamento regida pela fixidez do entendimento, né, pensando nos termos hegelianos, que essa rigidez, né, esse entendimento somente distingue e separa, mas ele não consegue ver essa unidade dinâmica do real, né? Enfim, passando para o próximo slide. É a partir da diferenciação dos momentos do conceito enquanto ser e do conceito enquanto conceito, surge a necessidade de uma esfera de mediação, que será responsável por conectá-los e dissolver qualquer lacuna que possa existir, possibilitando que haja relação entre eles. O que era antes dois momentos, ser e conceito, se tornarão três: ser, essência, né, que é o nosso principal interesse aqui, e conceito. No primeiro momento, o conceito é exposto na sua imediatidade, como o próprio ser que foi desdobrado de si mesmo, né, o mais simples, o mais abstrato. No terceiro momento, o conceito é exposto em seu retorno a si mesmo, né, e um retorno no qual ele se reconhece como aquilo que originou o início de todo o percurso, ainda que implicitamente presente. Iniciado na esfera do ser, né, com o ser puro e seus desdobramentos seguintes, ser, nada, devir, ser aí, etc., perpassando a esfera da essência com suas mediações reflexivas, e que agora, né, no conceito, retorna a si e se vê como que gerou esse início, o meio e o fim desse processo lógico. Ou seja, literalmente uma unidade, né? Não dá para não ter essa unidade se não houver alguma coisa que une tudo isso. Se ficar na comparação ou na dualidade de ser e conceito, não tem unidade. Algum deles tem que abarcar o outro, né? E para Hegel é justamente o conceito que vai fazer isso. Ok. Agora, né, comentando, a doutrina do ser e a doutrina da essência, como a gente viu e é bem sabido, conhecido por todos, compõem a lógica objetiva. A doutrina do conceito compõe a lógica subjetiva. E o fato do conceito, enquanto ser, né, estar exposto na doutrina do ser, é algo mais compreensível, né, até mesmo óbvio, pelo nome que se dá a esse conteúdo e pelo nome do livro. Conceito enquanto ser, doutrina do ser.
Assim como o fato do conceito enquanto conceito estar exposto na doutrina do conceito, né? Conceito enquanto conceito, faz sentido ele ser exposto na doutrina do conceito. O conceito enquanto ser, né, é o conceito que é objetividade em si, né? O Hegel marca muito esse é. E o conceito enquanto conceito é o conceito que é retornado, reconhecido, uma subjetividade em si e para si. Só que daí a gente entra nessa questão aqui. Por que a esfera da mediação, né, exposta na doutrina da essência... Perdão, eu avancei sem querer. Por que a esfera da mediação exposta na doutrina da essência é essência? O que isso significa? Porque ela ainda faz parte da lógica objetiva. A doutrina do ser é o conceito enquanto ser, a doutrina do conceito é o conceito enquanto conceito, a doutrina da essência, define Hegel, é o conceito enquanto sistema de determinações da reflexão. Com isso, né, Hegel quer dizer que o ser da doutrina do ser passa para o ser dentro de si mesmo. Hegel justifica a presença da esfera da essência exposta na doutrina da essência na lógica objetiva, afirmando que o caráter do sujeito relativo à lógica subjetiva compete somente ao conceito. Mais para frente a gente vai voltar, né, o que significa essas determinações da reflexão. Só um momento. Ok. Apesar da essência ser o interior, o ser que adentrou dentro de si, ela ainda não é subjetividade. E, além disso, ainda está presa ao ser imediato da doutrina do ser. E, portanto, está presa a algo exterior a ela. Apesar de buscar ultrapassar a esfera do ser por meio de um movimento de interiorização, a doutrina da essência ainda se encontra relacionada à esfera anterior. Aqui eu gostaria de fazer alguns comentários. Enfim, eu vou deixar para o final desse slide que vai ser mais adequado. Continua a leitura. O movimento final do ser, né, é adentrar em si mesmo, buscando com isso um alicerce firme, que não é mais encontrado em sua esfera. Ao final da doutrina do ser, as coisas estão rebaixadas, elas são apenas estados evanescentes de um substrato comum, subjacente. O alicerce buscado é justamente a essência, que se tornará a base que mantém a substancialidade do ser. Na esfera do ser, lidamos com a imediatidade, com o ser em sua imediatidade. Na esfera da essência, lidamos com a verdade do ser, isto é, o ser é pensado, mediado, determinado. Aqui, a verdade do ser, entre aspas, pode ser entendida do seguinte modo: se a essência é a verdade do ser, logo a essência é o que gera o ser, não o contrário. Assim, o ser seria resultado da essência, né? E o mesmo valeria para a essência em relação ao conceito. Essa noção, né, ela pode parecer contrária a esse caminho percorrido nos livros da lógica, visto que o ser é o que aparece primeiro, né, a doutrina do ser, depois é a essência com a doutrina da essência, e somente depois é a vez do conceito com a doutrina do conceito. Mas eu penso que se a gente entender que Hegel está buscando uma unidade entre todo e as partes, então a gente pode entender que o que aparece depois, ele explica e desenvolve, né, fundamenta o que veio antes, né? Uma ideia um pouco parecida com uma certa ideia de investigação, né? Que a gente começa uma investigação filosófica partindo de pistas, indícios, o que é mais inicial, simples, né? Pensando até mesmo no começo da lógica, né? O ser, o mais puro, sem determinação, o mais abstrato, o mais geral, e a partir disso vai se ganhando determinações cada vez mais complexas. O que esse movimento, ao meu ver, explica ou mostra é que a essência é a verdade do ser, porque o ser não foi capaz de explicar-se por si mesmo. E ele necessitou recorrer a outro domínio, né, a outra esfera que pôde explicá-lo verdadeiramente, né? E essa esfera seria justamente a essência.
Nesse sentido, a essência ela é mais complexa e mais verdadeira que o ser, assim como o conceito vai ser mais complexo e mais verdadeiro que a essência, né? Uma noção que eu acho bastante interessante é do Dieter Heinrich, acho que no livro Hegel in Contest, que ele vai falar, ele descreve esse processo de mudanças de momentos lógicos, né, como um processo de deslocamento de significado, né, acho que é Bedeutungsverschiebung, que ele usa em alemão, né. Eu acho bastante interessante essa ideia, porque ela deixa explícita, né, o questionamento sobre do que se trata cada uma das esferas, né? Quais são os significados da lógica do ser, da essência, do conceito? Por que tem essa divisão? Por que tem essa mudança? O que faz a gente mudar de um terreno para o outro, né? Enfim, agora, encerrando essa parte aqui e partindo para o tópico 3. Deixa eu me localizar. Pronto. Eu estou indo muito rápido assim ou está tranquilo? Porque eu não sei, às vezes eu já trabalhei isso algumas vezes, daí às vezes eu acho que eu estou muito acelerado, mas qualquer coisa vocês podem falar, principalmente os professores aí, daí que eu vou mais devagar. Esse é o terceiro ponto, a gênese. Beleza, então. A gênese da contradição. O principal motivo para se buscar a gênese da contradição, vale lembrar, né? Nós fizemos todo esse percurso pela doutrina da essência, qual que é a relação dela com o ser e conceito, exatamente para ver o nosso objetivo, que é a contradição, né? Então, aqui a gente, depois de ter esse geral do que significa a essência, vamos para a gênese da contradição, né? Como ela começa, como ela se forma. O principal motivo para se buscar essa gênese se fundamenta no fato de que a gente considera a contradição fruto de um movimento que se inicia antes dela. Pensamos que tratar o conceito de contradição desconsiderando os conceitos que nos conduzem a ele seria um modo de tratamento inadequado ou pouco eficaz. Aliás, na dissertação até menciono que eu acho que esse modo gera alguns problemas que se tratar da contradição a partir dessa gênese, né, relacionada aos conceitos que a precedem, eu penso que alguns problemas, alguns debates seriam seriam resolvíveis mais facilmente, talvez. Entendemos que essa inadequação ocorre principalmente por dois motivos. Primeiro, o ato de fixar o conceito de contradição pode confundir exatamente o nível no qual a contradição opera. E segundo, a desconsideração do fluxo genético dos conceitos pode confundir o significado da contradição e, consequentemente, relativizá-la, descaracterizá-la, e fazendo com que ela perca sua força e acabe se resignando a um significado de menor valor e, consequentemente, de menor importância. Isso daqui, esses motivos estão justamente ligados a esses problemas que eu falei. Há algumas discussões sobre o conceito de contradição que, penso eu, que desconsideram esse percurso que se chega a ela. E eu acho que, considerando esse percurso, essas discussões, elas perdem um pouco do seu sentido, né? Acho que elas se tornam mais fáceis de serem resolvidas. Enfim, começando, né, com a identidade. O primeiro dos conceitos que nos conduzem à contradição é a identidade. Hegel expõe a identidade como relação pura consigo mesma. Desse modo, na identidade, a relação com o outro desaparece. Esta relação é reduzida a si, pois não há outro que a constitui. Não há outro que constitui a identidade, mas apenas ela mesma. Assim, a identidade não é produzida a partir de outro, mas autoproduzida. A identidade encontra-se justamente no momento da essência, pois a essência, enquanto relação e unidade simples consigo mesma, é inicialmente a pura identidade. Ela é idêntica a si, igual a si e sem qualquer dependência externa. Aquilo que é essencial em algo é precisamente aquilo que determina que este algo seja daquele modo e não de outro. Logo, o essencial é a própria identidade da coisa. Continua.
quando Hegel caracteriza tanto a essência quanto a identidade como reflexões dentro delas mesmas, o que nomeia a seção estudada. Por reflexão dentro dela mesma, entendemos que Hegel procura significar a determinação que põe a si mesmo, que põe a si mesmo por meio de sua própria autoprodução. Em sua etimologia, o termo reflexão nos alude ao produto ou ao resultado do refletir, que por sua vez é o reflexo de algo, ou seja, a imagem que surge e aparece a partir de algo originário quando este reproduz uma imagem semelhante de si mesmo. Também em sua etimologia, o termo reflexão nos remete ao efeito de dobrar-se, né, ou desdobrar-se, trazendo para um linguajar hegeliano, e curvar-se sobre si mesmo. Aqui, infelizmente, não dá para ficar entrando muito na argumentação, até porque é difícil expor ela de modo oral, né? É mais fácil quando a gente escreve, mas a identidade, ela vai passar né? Nem diria passar, mas a partir dela vai aparecer um outro, né? Justamente a diferença absoluta. Na pesquisa, eu vi pelo menos dois modos que Hegel faz esse aparecimento da diferença na identidade. O primeiro, ele fala que nesse processo de reflexão, né, no qual a identidade se reflete, retorna a si, que é um processo que ela fica se colocando. Primeiro, ela se coloca como momento e depois ela se coloca como resultado de sua mediação consigo mesma. E, segundo Hegel, né, a partir desse movimento de se colocar como momento e depois como resultado, ela cria uma certa autodiferenciação, né? E a partir dessa autodiferenciação que abriria margem para entrar na diferença. Uma outra leitura possível também, que eu apresentei na dissertação, é uma outra transição, né? Nessa outra transição, o Hegel vai expor uma constante, digamos assim, entre aspas, né, mesmidade. Parece linguajar heideggeriano, perdão a quem estuda Heidegger, mas uma mesmidade, ou seja, uma mesma coisa. Nesse processo da reflexão da identidade ficar nessa reflexão idêntica de si mesmo, se colocando, ela é somente igual a si, não há nenhum outro exterior que esteja em relação com ela, há uma certa mesmidade, né, uma repetição do mesmo. E nesse processo de repetição do mesmo, segundo Hegel, se constataria uma certa negatividade desse falar idêntico, né? O A igual a A, né? O falar, inclusive, aqui eu não vou abordar isso aqui, mas o Hegel vai tratar do princípio da identidade aqui nessa parte, né? O A igual a A coisa igual a si mesma. E isso não diz nada, né? Não traz nada de novo. Então, nessa negatividade também, surgiria esse processo repetitivo, incessante, e esse falar negativo abriria também margem para uma diferença. Então, teriam essas duas passagens assim possíveis. Mas, de qualquer modo, Hegel faz essa passagem da identidade e parte para a diferença absoluta. A diferença absoluta contém seus lados como momentos de uma única e mesma coisa. Assim, podemos representar o conceito de diferença absoluta como o processo de desenvolvimento de uma semente, que pouco a pouco germina, cresce e torna-se uma planta. Tais momentos permanecem ligados a um mesmo objeto que os unifica. A diferença absoluta está relacionada, de alguma maneira, à identidade, visto que as diferenças, nesse caso, são meros momentos constitutivos de uma mesma coisa. Podemos conceber a semente, a germinação, a planta como momentos que são colocados por um mesmo objeto, momentos que são esse mesmo objeto. Logo, a diferença absoluta, ela abarca a identidade e a diferença, né, a diferença como momento. Aqui, as diferenças são etapas da identidade, né? Eu acho que esse exemplo da planta é muito bom para representar, né,
essa diferença absoluta, né? Porque quando a gente pensa o que é a planta, né? Ela não é somente aquele estágio que a gente conhece desenvolvido, mas ela é todo esse processo, ela é a unidade, a identidade dos momentos, né? Uma unificação desses momentos. Ela é a semente, ela é a germinação, seria tudo isso. E uma coisa que chama atenção aqui, né, é esse adjetivo absoluta, né, diferença absoluta. Hegel, ele fala, né, e eu cito aqui livremente, né, que o essencial é compreender a diferença absoluta como diferença simples, ou seja, como uma diferença que se relaciona simplesmente consigo, né. Então, ele faz esse certo esclarecimento do que ele está entendendo pelo absoluto, né? Pelo adjetivo absoluto aqui, neste contexto. De qualquer modo, depois disso, né, Hegel passa, aliás, antes queria ponderar uma coisa, né, a gente vê que na relação da identidade e da diferença, né, até mesmo na diferença como uma imagem, assim, não uma representação, mas um símbolo, né, um emblema do que significa a essência, né, a gente vê que já há uma certa interiorização, né, em relação à instância do ser, que foi o que a gente falou na sessão anterior, né, sobre o que é a doutrina da essência. E aqui na diferença absoluta, a gente vê que há uma interiorização ainda maior, né, porque a gente vê que a identidade aqui, né, essa primeira, é uma identidade bem simples. Já na diferença absoluta, que relaciona a diferença com a identidade, já é uma identidade que tem, que tem as diferenças, né, os momentos, contidos internamente em si, né, na própria identidade. Então, a gente já vê que há uma certa interiorização desse conteúdo que vai ser importante, ao meu ver, para entender o que é a contradição. De qualquer modo, Hegel, na sequência, passa para a diversidade, né? A diversidade surge a partir do movimento da diferença absoluta, que, como vimos, relaciona a identidade com seus momentos. Todavia, na diversidade, os momentos ou os lados da identidade, eles caem um para fora do outro, né? Expressão hegeliana. E desse modo são indiferentes entre si, não se relacionam de forma alguma, não são mais momentos de uma única e mesma coisa, pois não há relação entre eles. Portanto, na diversidade, a referência à identidade, que se encontra na diferença absoluta, perde seu respaldo. Já comentarei sobre isso, né? Vou ler aqui esse outro tópico. A diversidade é indiferente, pois ela não difere os diferentes momentos entre eles mesmos, isto é, por meio de uma relação que poderia unificá-los, mas apenas os institui por si mesmo, os instanciando. Contudo, será a partir desse retorno ao contraste entre diversidade e identidade que poderemos alcançar a instância da oposição. Para mim, né, desses 4 tópicos que Hegel vai tratar nessa parte, identidade, diferença absoluta, diversidade, esse terceiro, e o próximo, que é a oposição, a diversidade é o mais deslocado, ao meu ver, assim, entre aspas. Provavelmente foi uma incapacidade minha nesse conteúdo, assim, preciso ler, pesquisar mais e pensar mais sobre esse processo, mas também eu tenho apoio nisso de outros estudiosos que apontam para isso, que a diversidade ela fica um pouco deslocada da argumentação assim hegeliana, porque a passagem da identidade para a diferença absoluta é bem, digamos assim, ela flui muito bem, né? E da diversidade absoluta, da diferença absoluta para a diversidade também flui, quer dizer, não flui tão bem, mas não fica muito explícito como Hegel faz essa passagem. Há uma certa lacuna, né, ao meu ver, da diferença absoluta para a diversidade, é algo que eu quero pesquisar mais e ler mais, porque para mim foi um ponto que, por exemplo, eu não fiquei muito satisfeito de como funciona essa passagem de uma para outra. O que parece aqui, né, é que Hegel faz um certo recuo, né? A gente estava falando de uma certa interiorização, né? A identidade simples, depois a diferença absoluta como uma
diferença que está dentro de uma identidade, né? Ou seja, uma identidade já mais complexa, que está unindo diversos momentos, né? Que foi o exemplo da planta. Mas aqui há um certo recuamento por parte de Hegel, né? Porque parece que se retorna a um estágio de oposição exterior, né? Perde aquela interiorização e parece que retorna para um estágio de exposição exterior, né? O que eu quero dizer com isso? Na diversidade, os momentos são opostos. Eles não se relacionam, eles não têm uma unidade como no interior. Não são momentos de uma coisa que os unifica. São momentos exteriores uns aos outros, que eles não são unificados, né? Eles são instanciados, né? Separados. Então, parece que há um certo recuo nessa interiorização. Por isso, eu acho que essa parte é uma parte bem delicada, assim, que precisaria de mais estudo, que não parece fluir tão bem quanto as outras. Mas, né, por outro lado, eu acho bastante perspicaz, assim, da parte de Hegel, porque ele o mínimo possível para uma instância que há uma exteriorização entre os momentos, né, um certo contraste, porque será a partir desse contraste, né, que ele vai avançar para a próxima etapa, né, que é onde se deseja chegar, né. Ou seja, Hegel, falando assim de um modo mais coloquial, ele parece dar um passo para trás, né, retornando a um momento já superado, entre aspas, um momento já trabalhado, já abordado, e a partir desse passo ele caminha 2 para frente, né, onde ele vai prosseguir com esse desenvolvimento dos outros conceitos. Então, apesar de ser problemático esse início, né, a passagem da diferença absoluta para a diversidade, a transição da diversidade para a próxima etapa, que a gente vai ver que é a oposição, ela é bem, digamos, astuciosa, né? Porque Hegel realmente, a sensação que eu tenho é essa, de que ele volta para um momento de contraste, né? Até ressaltei aqui a palavra, acho que está aparecendo para vocês o meu cursor, de contraste, né? Que os momentos estão opostos uns aos outros. E a partir desse contraste, vai se poder chegar à oposição, que é o que a gente vai ver agora. Na oposição, os lados permanecem como os lados da diferença absoluta, ou seja, unificados num certo sentido, mas agora, né, eles são interdeterminados ou codeterminados. Isto é, são lados determinados um pelo outro e, portanto, continuam sendo momentos. Contudo, eles ultrapassam a compreensão da diferença absoluta, pois os lados são determinados um pelo outro de modo negativo. Ou seja, cada um é aquilo que cada um é aquilo que é justamente por não ser o outro. E desse modo, eles se excluem. Entretanto, na medida em que a oposição contém em si aquilo que lhe determina positivamente e negativamente, e assim pretende excluir de si sua determinação negativa, ela estará, em última instância, pretendendo excluir de si aquilo que a constitui. Logo, estará em contradição consigo mesma, e será a partir desse cenário que a contradição emergirá. Bom, aqui tem alguns pontos que eu queria tratar, né, dessa parte da oposição, vou tentar ser breve. Primeiro, né, eu entendo que Hegel, nesse momento, ele expõe o positivo e o negativo como mais ou menos duas noções intercambiáveis, né? Ou seja, tanto o positivo quanto o negativo são nomenclaturas necessárias para que assim a gente possa indicá-los e expressá-los na linguagem, mas o que deve verdadeiramente ser compreendido é que ambos são determinações equiparáveis. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, a determinação positiva X é Z e a determinação negativa X não é Z. São ambas determinações que constituem o sujeito da oração, no caso X. O que me parece é que, nesse momento da exposição, não tem uma escala de valoração entre essas determinações, como se a determinação positiva fosse mais valiosa
e mais importante que a determinação negativa, né? Como se ela fosse mais determinante, digamos assim. A determinação do X, né, como eu falei, como positivo, é tão importante quanto sua determinação como negativo. Então, eu acho que tem uma certa noção intercambiável entre esses dois termos aqui. O outro ponto que eu gostaria de salientar é que, se a gente pensar nesse processo de interiorização que eu estou tentando chamar a atenção, né, desde o começo, em relação às instâncias anteriores, né, a oposição ela avança e aprofunda ainda mais, porque especialmente em relação à diversidade, que, como a gente viu, ela recua, né? Isso eu acho que exibe, digamos assim, uma nova camada que Hegel adentra na sua exposição, porque, primeiro, a identidade, na sua reflexão, ela se põe como outra de si e escancara o que a gente chamou de mesmidade, né, entre aspas, que surge com o falar idêntico, né, a repetição incessante da mesma coisa, um certo vazio da identidade. Após isso, né, a diferença absoluta mostra como a negatividade desse falar idêntico, desse nada, que surge na identidade, dá origem aos momentos de diferenciação, né? E, na sequência, a diversidade, ela regressa a um estágio de indiferença externa, né, vamos chamar assim, né? E com isso, né, fica evidente que a relação de indeterminação ou codeterminação, né, das coisas deságua ou desaba na oposição. Ou seja, a oposição ela entra em uma relação que é um excluir de si mesmo. E por isso, ao meu ver, a oposição é uma instância bem rápida, porque a partir do momento que desenvolve ela já recai na contradição, né? Porque a oposição é perceber que nós temos determinações positivas e negativas. E a oposição, o que ela quer fazer é ficar só com as determinações positivas e negar e excluir as determinações negativas. Só que as determinações negativas são tão determinantes quanto as positivas. Então, tentar negar o que a determinação negativa é negar a si mesmo. A gente pode tentar pensar em exemplos, assim, mais palpáveis, mas eu não sei se dá muito certo. Mas, por exemplo, eu posso pensar, eu sou estudante de filosofia e não sou estudante de matemática. Na oposição, o que se tenta fazer seria como se eu estivesse tentando negar o não ser estudante de matemática. Só que ao negar isso, eu estou negando algo que me determina. Do mesmo jeito que eu sou estudante de filosofia, eu não sou estudante de matemática. Então, a determinação negativa é uma maneira de tentar negar a si mesmo, e por isso vai cair na contradição. Então, a gente vê que na oposição tem esse grau de interiorização muito forte, né? É uma disputa da coisa consigo mesma, uma relação bastante conflituosa. E assim, né, a gente passaria para a contradição, que é exatamente o tópico. Leio, né, a contradição mostra-se importante, pois devemos pensar através dela, ao invés de deixá-la estagnar nossos pensamentos. A estrutura das coisas, que é contraditória, só pode ser compreendida se conseguimos alcançar o movimento no qual os elementos contraditórios estão integrados. Logo, a contraditoriedade é parte determinante do real. Com base em sua gênese, é observável como a contradição encontra-se em um grau mais elevado de sentido e significado do que aquele que lhe é habitualmente atribuído. Hegel não a expõe meramente como uma falsidade que apenas aparentemente unificaria polos contraditórios em um nível primário. Eu posso explicar isso depois, para não retomar outros problemas da dissertação e do tema, senão vai ficar muito longo. Ao invés disso, ele mostra, né, o desenvolvimento dos conceitos em uma articulação que progressivamente se torna mais complexa. Na contradição, a interiorização atinge a maior profundidade vista desde então.
ela, a contradição, ultrapassa a relação da oposição, calcada na relação dos polos por meio de seus vínculos positivos e negativos, e alcança o estatuto de uma relação internamente conflituosa. Nesse sentido, a contradição não se dá entre coisas diversas, sejam elas conceitos, categorias, objetos, sentenças, né? Um conceito contradizendo o outro, uma categoria contradizendo a outra, um objeto, uma sentença contradizendo a outra. Mas a contradição se dá entre a mesma coisa, por isso, autocontradição. No processo de gênese da contradição, as determinações lógicas vão se aprofundando e criando novas relações em camadas mais interiores, como um processo de interiorização. O conceito de contradição como conceito de autocontradição, por meio da autonegação e autoexclusão, só pode ser adequadamente alcançado caso o conceito tradicional de contradição, que fundamenta-se na noção de opostos externos, seja superado. Aqui, né, é o mesmo tema dessa questão do que eu estou chamando aqui de aparentemente unificaria polos contraditórios em um nível primário, né? É como a contradição foi historicamente entendida. Eu não vou falar muito disso agora por causa do tempo, mas eu posso falar se tiver questões e tal. É o mesmo tópico aqui, né? Essa noção de contradição como opostos externos. Não é o caso, não é assim que Hegel está tratando a coisa, ao meu ver. Na contradição, a relação com o outro é uma relação de segundo grau. A contradição é o querer excluir de si aquilo que lhe determina, mas excluir o que lhe determina é excluir, em última instância, aquilo que o objeto mesmo é. Por isso, autocontradição, autonegação e autoexclusão. A coisa nega a si mesma e deseja excluir de si essa parte que nega. Mas ao perceber que essa parte que nega, por meio das determinações positivas e negativas, é ela mesma, a contradição emerge. O caráter essencial do processo descrito é justamente a interiorização da contradição, né? Por isso, Hegel afirma que todas as coisas são em si mesmas contraditórias. Aqui eu não coloquei entre aspas, mas isso é uma citação do Hegel mesmo, lá na Doutrina da Essência, né? E é importante muito esse em si mesmas, né? Não é todas as coisas são contraditórias, todas as coisas são em si mesmas contraditórias. Bom, seria essa parte da contradição. Eu tenho as considerações finais agora, que será bem rápido, né? As contradições geram e movem conteúdos novos e valorosos. E, consequentemente, a contradição é a própria expressão do pensar, de suas formas e conteúdos mais puros e primordiais. A contradição não é um empecilho que impossibilitaria o encadeamento de processos lógicos, né? Nem um sintoma de algum erro lógico que precisaria ser revisto integralmente, né? Isso está relacionado a essa noção tradicional da contradição também, né? Que eu falei rapidamente nos slides anteriores, né, como se a contradição, eu vi isso em um lugar e agora eu não lembro de quem é a autoria, mas se eu lembrar eu menciono, né, se o vídeo for para o YouTube eu escrevo lá para dar os devidos créditos, mas a ideia da contradição como uma patologia lógica, né, um problema, uma doença. Contradição é erro, contradição é problema, né, o que não é o caso em Hegel. Na verdade, a contradição estimula que os processos lógicos prossigam segundo novas maneiras, né? Por isso a contradição move, por isso o Hegel vai falar que a contradição é o motor de toda a vida, do espiritual, do lógico. A contradição aparece em contextos diversos e, consequentemente, com funções diversas ao longo da filosofia de Hegel, como nós dissemos lá no começo, né? Ela está em toda a filosofia e ela tem funções, né? Quando a contradição está como ferramenta, ela tem funções diferentes em partes, dependendo da parte que ela se encontra. Por exemplo, uma apresentação que eu fiz aqui no grupo, acho que foi ano passado, talvez, sobre o infinito, uma infinito, eu tentei mostrar que lá a contradição exerce outro tipo de papel, que, enfim, não posso dar para me alongar sobre isso, mas podemos conversar depois, se alguém tiver interesse. E, finalizando,
É fascinante o modo como a contradição, em Hegel, se expande para além do uso como palavra corriqueira, usada na linguagem habitual, quando se procura dizer que algo está em inconformidade com outro algo ou consigo mesmo. Em seu uso ordinário, comum, há uma inquestionabilidade da contradição, né? A contradição como erro, a contradição como impensável, como falso, né? A falsa certeza de sua nulidade. Hegel rompe com essa visão retida e confere à contradição sua estima merecida como cerne do real. Bom, seria essa a apresentação, né? A bibliografia que eu vou colocar aqui, ela é muito grande, então se alguém tiver interesse eu posso mandar depois ou comentar, mas eu achei importante, primeiro, colocar aqui três textos, né, que me deram novas ideias, e eu acho que minha dissertação tem um pouco de cada um deles, além de muitos outros, é claro. Eles não concordam entre si, mas eu acho que eu concordo com elementos de cada um deles, e foram os livros que me fizeram repensar alguns tópicos, então eu coloco aqui meio que como uma menção honrosa, né, num certo sentido. Mas tem muitos outros importantes também, mas esses daqui foram, acho, os que eu mais me baseei, assim. Primeiro, do Enrico Berti, né, Contradição e Dialética nos Antigos e nos Modernos. Segundo, da professora Michela, que participou da banca da dissertação, Até os Limites da Verdade, né, seria algo mais ou menos assim, a tradução, se eu não me engano, o problema da contradição na lógica de Hegel, e o capítulo do professor Marcus Miller, se eu não me engano, acho que foi a última coisa que ele publicou em vida. E foi uma coisa bem interessante, é que durante a pandemia, um grupo de estudos da UNB fez uma discussão do Marcos sobre esse capítulo. Eu estava lá quietinho, só ouvindo, a Michela participou, então foi muito interessante ver os dois debatendo sobre esse tema. Eu não sei se foi gravado, mas foi muito legal. E o capítulo A Contradição Dialética e Sua Resolução no Fundamento, que está no livro Lógica e Metafísica em Hegel, organizado pelo Inácio. E também deveria ter colocado até num slide à parte, para não colocar meu nome junto com o deles, porque não estamos definitivamente no mesmo nível, mas para quem quiser ver a dissertação ou ver a bibliografia, porque eu fiz uma grande pesquisa assim, de bibliografia, então eu consegui reunir bastante material, pelo menos para alguém usar aquilo para consultar e fazer outra pesquisa. Está disponível, né, no repositório da Unesp. Então, e eu coloquei ela aqui também, porque basicamente o que eu apresentei hoje são tópicos, partes, conclusões da dissertação, né? Seria isso. Teria um apêndice, que eu conversei com o Tassinari, mas eu acho que é loucura fazê-lo, não é, Tassinari? Por questão de tempo. Apesar de ser interessante, eu acho que eu não sei, a gente começou uns 15, 20 minutos atrasados, mas o microfone está desligado para vocês. Mas daí eu acho que... advertir agora. Por excesso de zelo, eu acabei desligando o microfone deles. Tassinari, se o senhor quiser falar... Diogo, você não consegue ligar daí? Tá ligado. Tá, não, agora tá, mas é que você falou, aí desligou de novo aqui. Então, comenta no geral, Gabriel, sem entrar em detalhes, o que você acha? Só para como informativo. Tá, pode ser então. Eu vou passar assim brevemente pelos slides, bem rápido mesmo, 5 minutos. Só para informar. Enfim, pensando no nome, né, Seminários Hegel e Atualidade, eu senti que minha apresentação até esse momento aqui estava muito Seminários Hegel e não estava muito Atualidade. Então, eu pretendi trazer meio que um apêndice, né, de como esse tema em Hegel foi tratado, ou melhor, está sendo tratado na atualidade, né, principalmente no século XX e tal, que seria esse apêndice aqui, apêndice 7, né, Hegel e as lógicas paraconsistentes.
Eu vou tentar ser muito breve para a ideia, por causa do tempo, mas a ideia basicamente é a seguinte, né? O termo paraconsistência ele foi cunhado por um filósofo peruano, né? Para quem não conhece, é Miró Quezada, em 76, durante uma conferência latino-americana de lógica matemática. Bem simplesmente, paraconsistência significa o que está além da consistência, né? Apesar do termo ter surgido no século XX, os indícios e debates sobre isso, eles se encontram, né, ainda que não usem propriamente o mesmo termo, em filósofos de diversos períodos históricos. Todavia, né, os primeiros autores que contribuíram para o desenvolvimento das lógicas paraconsistentes, né, nomeadamente paraconsistentes, Lukasiev, Vassiliev, Orlov, Jaschkowski e o brasileiro Newton da Costa. E daí, continuando, né, o que seria a paraconsistência? A tarefa inicial desses lógicos paraconsistentes era desenvolver sistemas formais no qual se poderiam verificar, de modo controlado, exceções ao princípio da não contradição. Ou seja, sistemas formais nos quais podem existir contradições sem que isso implique a explosão do sistema. A explosão nos remete para esse termo aqui, ó, o princípio da explosão, muito difundido na filosofia, principalmente a partir da filosofia medieval, né? O que é o princípio da explosão? É a afirmação de que qualquer coisa pode surgir de uma contradição. Ele foi exposto ao longo da história da filosofia de várias formas, por exemplo, meu latim é péssimo, na verdade ele nem existe, mas vou tentar. Ex falso sequitur quod libi, ex impossibile sequitur quod libi e ex contradictone sequitur quod libi, né? O que significa isso? Do falso segue-se qualquer coisa, do impossível segue-se qualquer coisa, de uma contradição ou da contradição segue-se qualquer coisa, né? Uma tradução bem livre, assim. A origem desse princípio foi atribuída a muitos autores, várias vezes erroneamente atribuídas a várias épocas históricas. É uma coisa ainda que está em debate. O que as lógicas paraconsistentes fazem, elas distinguem, né, a inconsistência da trivialidade. Elas vão além da consistência, né? Elas vão em direção à inconsistência, mas isso não implica nenhuma trivialidade. Ou seja, de uma inconsistência, como uma contradição, não se trivializa, né? Não se banaliza o todo, não joga o todo fora, né? Numa expressão de jogar o bebê com a água do banho, né? Se a contradição é um problema, você vê qual que é o problema, qual que é o contexto dela, e você não joga todo o sistema fora, você vê como você pode trabalhar com ela. Só que é importante, então, nesse sentido, né, o princípio da explosão, ele perde a validade, mas é importante notar que eles não estão em um embate contra o princípio da não contradição, né? Parece que o inimigo da paraconsistência é o princípio da explosão, é a ideia de que de uma contradição segue-se tudo. Para a consistência não é o caso, isso daqui não vale. Mas o princípio da não contradição, né, se uma contradição é verdadeira ou não, isso permanece ainda questionável, né? Enfim, né? E Hegel com isso? Eu quero ler esse daqui porque eu acho muito curioso, muito interessante. É uma entrevista do Newton da Costa em 97 para a revista Folha. O jornalista pergunta: o Newton, né, o Tassinari pode falar melhor, é um dos grandes nomes da paraconsistência, né, no mundo todo, é muito reconhecido. E o jornalista pergunta, né, o senhor já teve a curiosidade de estudar Hegel para tentar compreender a dialética? O Newton responde: com relação a Hegel, posso relatar uma história que talvez não tenha ocorrido bem como eu vou dizer, mas foi mais ou menos assim. Quando era jovem e fui à Alemanha, já havia desenvolvido sistemas paraconsistentes e pensei que eles poderiam ser aplicados a um sistema como o de Hegel. Na Alemanha, em Munique, havia duas pessoas que entendiam muito de Hegel. Eu fui consultar um deles, que, aliás, tinha uma tese sobre o filósofo. Falei da lógica paraconsistente, disse que gostaria de aplicá-la à dialética de Hegel. Ele disse: ah, que beleza, é disso mesmo que nós precisávamos. Opa, perdão.
Bem, continua Newton, poucos dias depois eu conversei com outro professor da mesma universidade, também especialista em Hegel, e ele disse, mas você está muito enganado, a contradição de Hegel não é contradição lógica, a lógica da dialética de Hegel é clássica. Desse momento, né, continua Newton, desse momento em diante, eu resolvi suspender o juízo. Não é possível que na mesma cidade, na mesma universidade, dois especialistas em Hegel tenham ideias completamente diferentes a respeito dele. Além de ser bastante interessante esse relato, né, porque para a gente que está nos estudos sobre Hegel sabe como isso é muito comum, né? É interessante notar, aqui é a época da entrevista, mas o Newton relata que isso foi quando ele foi bem jovem, né? Essa certa importância que ele dá a Hegel, né? No sentido de como o Hegel foi importante para reabilitar esse papel da contradição, né, nesses contextos filosóficos, lógicos, científicos, racionais como um todo, né, e como ele tinha uma estima por Hegel, né, imagino que ainda tenha, e um certo interesse de ver como a paraconsistência poderia ser usada junto com Hegel, né. E, enfim, não vou me alongar mais por causa do tempo, mas só fazendo outra menção, né, que era o que eu ia analisar, o Newton, num dos principais livros dele sobre a lógica paraconsistente, um dos capítulos se chama Tese de Hegel, e ele vai analisar justamente isso. Podemos deixar isso para discussão, ou um outro dia mais para frente, quem sabe a gente faz uma apresentação só disso. E mais para o final, eu também ia mencionar o Priest, né, que é outro lógico da lógica paraconsistente, que também dá muita importância a Hegel, usa o Hegel em vários de seus livros e artigos, mas deixamos isso para conversa ou para uma próxima. De qualquer modo, obrigado, espero que vocês tenham gostado, eu falei muito, é muito conteúdo, e parece que quando a gente deixa algo de fora, fica com a impressão de, nossa, eu não posso deixar isso, mas, enfim, espero que tenha sido interessante, que gere discussões, enfim, obrigado. Gabriel, põe de novo aquele relato do Newton que você estava falando. Vou colocar, só um momento. Bom, Newton da Costa é um brasileiro, né, reconhecido nacional e internacionalmente. Ele é considerado por muitos o pai da lógica paraconsistente, né, como o Gabriel falou, é uma lógica de sistemas formais, né, de teorias formais em lógica, porque na lógica clássica, se você tem um A e não A, dá para você derivar qualquer outra fórmula, B, C, D, né? De uma forma simples, por exemplo, se você tem A, você tem A ou B, porque se você tem A, você tem A ou B. Se você tem A ou B e tem não A, porque você tem A e não A, você tem a contradição do A ou B e não A, você pode derivar B, então você pode derivar qualquer coisa. Então, a ideia da lógica paraconsistente é limitar essa explosão que acontece quando você tem uma contradição. No caso do Newton, os sistemas não necessariamente têm que ter contradição. No caso do Priest, ele trabalha com sistemas que têm contradição dentro dele, necessariamente, né? O Newton simplesmente quer evitar que uma contradição gere problema. A gente pode pensar na contradição dentro do nosso sistema. Não precisamos tê-la, mas podemos pensar com ela, né? Mas, e aí tem grandes trabalhos, né? Ele é um pouco meu avô acadêmico, porque a Ítala foi orientanda dele, Ítala Maria Lofredo Otaviano da Unicamp, e ela foi minha orientadora de doutorado, né? Então, me sinto um pouco neto do Newton. Mas o que eu achei interessante nessa citação é que, no final das contas, ele não foi paraconsistente, ele foi clássico. Porque ele pergunta para um professor, olha, o Hegel fala, olha, não, é isso que a gente precisa, tem tudo a ver com Hegel. Ele fala, não tem nada a ver com Hegel. Aí ele fala assim, não é possível que na mesma cidade, na mesma universidade, só falta ele falar no mesmo tempo, sobre a mesma perspectiva, dois especialistas em Hegel têm ideias completamente diferentes a respeito dele. É possível, por que não? Tanto é possível que está lá, e é contraditório, e aí vamos lá, né? Mas eu entendo o que ele quis dizer, foi só uma brincadeira, mas é isso.
Bom, eu abro então, vamos fazer uma rodada de perguntas. Vejam, aqui é um grupo de pesquisa, então tem pessoas chegando, pessoas que já estudam mais tempo. Sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta relacionado, né, ao que ele está explicando. Isso é bom até para o próprio Gabriel, de explicar, de falar. E aí, conforme for, a gente vai desenvolvendo, vai conversando também, né? Quem quiser trazer algum tópico, alguma coisa assim, desde que não se estenda muito, também fica à vontade. Então, gostaria de abrir. Quem gostaria de começar? Fábio levantou a mão? Faz uma hora lá. Diego levantou a mão. Tem uma mãozinha para levantar que fica mais fácil. Ela faz plim e a gente sabe quem é. Diogo, vai lá. Bom, eu acho que eu entro na alçada daqueles que estão começando a pesquisar há menos tempo, né? Há bem menos tempo. E teve uma coisa na sua fala que, assim, dinamitou a minha cabeça e eu confesso que eu até fiquei, assim, com dificuldade de acompanhar, porque eu estava pensando nas implicações daquilo que você estava falando. Foi quando você falou, tipo, deve ser uma obviedade para vocês, mas quando você colocou a hipótese da essência vir primeiro. Da essência é como se revertesse o que a gente tem como uma coisa quase que evidente, que é o começo da ciência da lógica no ser, na categoria do ser, na relação conflituosa entre o ser e o nada. Dissipa e vai para a essência. Mas aí o que você fez você de partir da essência, né? E não partir do ser. Isso na minha cabeça foi eu lembrei um pouco do Parmênides, do Platão de novo, daquela coisa do um e do múltiplo, e daquela indecidibilidade, sabe? Que o um é múltiplo, o múltiplo é um, e aí você fez assim, tipo, como se o ser fosse a essência, mas a essência é o ser. Qual pode ser colocado como fundamento efetivo, qual é o originário, qual que é o posterior e tal. Quanto mais quando a gente está relacionando as coisas em termos de uma inferência, né, de uma conexão interna que é necessária. E aí eu fiquei pensando, tipo, que é como se o ser e a essência elas vão a um ponto de diferença absoluta, no sentido de o ser estar lá trancafiado naquela identidade com nada, e a essência ela parece ter justamente a disposição de ser todo o conteúdo. Ela é todo o conteúdo, mas justamente por isso parece que existe uma indecibilidade, uma incapacidade de não conseguir decidir sobre qual é o fundamento, que é o que justamente condiciona o próximo salto, né? Isto é, a gente precisa passar para a doutrina do conceito para dirimir e entender que essas duas coisas, na verdade, são partes do todo. E, na verdade, a gente não pode considerar apenas uma como fundamento da outra. Mas essa virada que você chamou a atenção em um certo momento foi uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Que se a essência é efetivamente esse conteúdo universal e necessário, ela também pode ser assimilada como fundamento e, portanto, como ponto de partida. E um ponto de partida ainda mais efetivo do que o ser, porque o ser simplesmente ele está na contradição em que o ser se encerra, justamente esse entorno com nada, ele está defrontado com nada. E a essência parece ter todo o conteúdo. Enfim, eu fiquei muito surpreso com isso. E eu queria perguntar, tipo, esse livro do Newton da Costa que você citou, Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica, que aparecia ali, que eu me interessei até. Mas era mais ou menos isso, gente. Mas valeu, Gabriel. Você mandou brasa. Você fez uma excelente apresentação, cara. Eu falo já, Tassinari? Pode ser? Pode falar. Ok. Eu acho que... Só Diogo, um pouco quando você vai falar pergunta. Eu não ouvi, travou aqui. Se puder repetir, por favor. Só
só avalia um pouco quando você vai falar para cada pergunta. Ah, tá, não, beleza. Eu acho que você, Diogo, expôs bem, assim, entendeu bem. Só para essa questão que você falou, né, dessa relação do ser, da essência do conceito, que vem primeiro e tal, ao meu ver, né, eu não quero botar a culpa nele, nessa pessoa, porque às vezes não é nada disso que ele está falando. Mas, ao meu ver, eu tirei boa parte dessa ideia do livro do Dieter Heinrich, Hegel in Context, que eu acho que é de 1970. Depois eu vou mandar os slides, então tem as referências lá, todo mundo vai ter acesso. Mas eu acho que, tipo assim, essa ideia, assim, ao meu ver, está no livro dele, se eu entendi corretamente, sabe? É um pouco a ideia de que, apesar da gente alcançar a essência pelo ser, né, se a gente seguir como os livros são publicados, até pela data de publicação, qual veio primeiro, qual veio depois e tal, é como se o ser fosse, né, o ser é porque a essência é. É como se, conforme você vai caminhando, o que está em último, na verdade, é o que fundamenta, né? Isso acho que é até interessante para pensar que a doutrina do conceito é muito importante, talvez uma das mais importantes. E como é a última, a gente acaba desistindo antes de chegar nela. Igual, a gente conhece muitas pessoas que leem muito a doutrina. Eu mesmo li muito a doutrina. Todo grupo de estudo que você vai começar vamos lá no ser? E você está sempre lá na doutrina do ser. A da essência eu li bastante por causa do mestrado, e a do conceito, comparado a essas duas, eu li muito menos. E é uma falha que eu tento correr atrás, né? Mas ela fica lá no final, e acho que às vezes a gente acaba não indo tanto para ela, porque a gente fica, não, mas eu tenho que entender tudo aqui antes, né? Mas é justamente entendendo ela que vai dar essa unidade, e entender por que começa o ser daquele jeito, por que a essência é daquele jeito, né? Mas, enfim, acho que o Heinrich também faz uma certa diferença no sentido. Eu não sei se é muito hegeliano isso, ou se ele faz isso mesmo, eu entendi errado. Mas de que, logicamente, a essência fundamenta o ser, assim como o conceito fundamenta a essência. Mas num certo processo de leitura, epistemologicamente, entre aspas, né, nós, como leitores, filósofos, nós chegamos à essência por meio do ser. Ou seja, o ser é primeiro, entre aspas. Mas, logicamente, não seria o caso, né? Enfim. E o segundo ponto era sobre a referência. Eu mando lá depois para você. Acho que era isso, né? Sobre a referência do Newton e tal. Eu mando para você certinho. Aliás, eu vou compartilhar o slide com todos os inscritos, então. Acho que é isso. Mais alguma questão? Enquanto o pessoal vai pensando, eu queria comentar um pouco essa questão do Diogo. Bom, primeiro eu fiquei um pouco surpreso, Gabriel, quando você falou que na enciclopédia não aparecia contradição. E eu fui lá olhar, retomar os estudos, fazia tempo que eu não pegava, e você até citou um outro autor no qual você se apoiava, né? Mas, de fato, ela aparece. E ela aparece no parágrafo 120 da Enciclopédia de 1830. Mas o que acontece? Ela aparece ali meio en passant, assim, né? Ele fala, com isso é posto a contradição, e fica por isso mesmo. Então, não parece que ela é uma categoria, um conceito que ele está expondo ali, como ele faz na grande lógica, como você colocou, né? Então, acho que vem dessa forma de exposição uma certa ideia de que a contradição não está aparecendo ali, né? Mas, efetivamente, ela aparece. E aí vem justamente a pergunta, né, que você colocou, tá bom, mas por que aparece assim, en passant? Não deveria estar lá, né, de face, de cara? Bom, esse eu acho que é o grande problema da gente entender esse para si e esse em si, né? Porque a contradição, como você colocou, ela está sempre em si no processo do pensar ali, né? No processo dialético, né? Superando a forma de ver do entendimento, para relembrar a nossa última discussão aqui no seminário, né? Sobre entendimento dialético especulativo. E aí, bom, deixa eu falar pouco, senão eu falo muito. Então, o que acontece? O que acontece ali é que na doutrina da essência, que ela vem depois da medida, e mais propriamente do desmesurado, né?
do Maslow, né, do sem medida, porque o sem medida, o desmesurado, né, o imenso, né, imenso, sem medida, ele tem tudo ali dentro, ele tem todas as medidas de uma forma imediata. Então, isso remete justamente a uma essência da medida que está ali, portanto, das relações da medida como a síntese, né, superação da dicotomia qualidade e quantidade, né? Então, o desmesurado inaugura a doutrina da essência e, com isso, se inaugura uma certa reflexão na ciência da lógica, uma ideia de reflexão que é um problemão, assim, para, né, se analisar como é que é isso, se é lógica, como é que a reflexão está lá dentro, etc. Mas é justamente daí que começa esse tratamento dessas categorias que você colocou, né? A identidade, a diferença, diversidade, igualdade, desigualdade, diferença em si mesma, né? Diferença essencial, o positivo, o negativo, a oposição, depois a contradição e o fundamento, né? Então, é aí que ele começa a desenvolver. Mas por quê? Porque mas aí entra justamente a contradição que o Diogo estava colocando, que é, ora, o que é mais fundamental? A essência, já que ela é essência, ou o ser, já que ela é o que é, né? Já que ele é o que é, né? Então, isso é justamente a contradição que vai surgir. Então, na essência, na reflexão, a gente vai pensar a coisa, na identidade. E aí pensa ela em relação a uma outra coisa que estaria no ser. Tem aquele aspecto no ser e na essência, são dois. Então, começa a diversidade, a diferença, a partir daí, né? A diversidade, uma certa comparação entre essas coisas, essa comparação é uma igualdade ou desigualdade, né? E igualdade não pode ser confundida com identidade, né? Identidade é essa relação consigo mesmo. A igualdade ou desigualdade, principalmente a igualdade, né? Não, a igualdade, ela é uma igualdade em relação a outra coisa. Já tem uma certa contradição aí, né? Porque como pode ser igualdade em relação a outra coisa, né? Ao não idêntico, né? Que não é o idêntico. Mas você estabelece, o pensar estabelece essa igualdade entre coisas não idênticas. Então, aprofundando essa ideia de desigualdade, você tem justamente, então, se é desigual, você tem a contraposição, você tem o positivo e o negativo. E o positivo e o negativo não diz que um está certo, o outro está errado, eles estão em contraposição, então, no limite, isso é uma oposição. E aí virou uma contradição. Como é que a coisa que era para refletir a essência daquele ser, o ser virou uma coisa e a essência dele outra? Essa é a contradição posta. E a superação é você entender que os dois são a mesma coisa. E onde isso é a mesma coisa? No fundamento. Então, quando você trata do fundamento de qualquer coisa que é, das razões pela qual aquilo é, ao mesmo tempo você está tratando do que é essencial aquela coisa e do ser daquela coisa. Então, a resolução da contradição posta aí na doutrina de ciência, nessa parte, é o próprio fundamento, não precisa a gente chegar na doutrina do conceito. É verdade que lá também tem uma superação da contradição entre ser e essência, enquanto na doutrina do ser está se expondo o ser, e na doutrina da essência está se expondo as categorias da essência, né? Os conceitos que permitem pensar a essência, e eles são contraditórios, principalmente a essência é o domínio da contradição, como Hegel diz, né? Então, isso só vai ser superado no conceito, né? Então, isso também é verdadeiro, mas, particularmente nessa análise mais local, é o fundamento que permite essa superação da contradição aí. E aí vem a pergunta, mas então por que a contradição só aparece aí? Na verdade, ela não só aparece aí, ela aparece lá depois do ser, quando virou o nada, e ele diz ser e nada é a mesma coisa, você já tem a contradição. Ele faz a análise dessa contradição, ele explica um pouco na enciclopédia por que surge essa contradição, né? Dizendo que ela tem que haver, etc. Mas isso não é, vamos dizer, algo que está sendo posto como é posto na doutrina da essência. Porque lá ele é um próprio movimento da coisa, é um diferenciar das coisas, né? E esse é um problema, porque a contradição ela não é uma categoria como ser, como essência, como... nada, como devir, ela não está no momento do processo lógico, ela está com esse desenvolver do processo dialético, que foi os momentos que a gente tratou no seminário passado, né? Entendimento dialético e especulativo, né? E o especulativo como contendo nele os dois momentos, o do entendimento e do dialético, e, portanto, a contradição sempre lá, sem que ela seja um problema, né?
Mas eu já me estendi demais, só queria fazer esse comentário, já que, né, estamos aqui em bate-papo. Obrigado. Achei muito interessante, pelo que eu entendi, eu acho que eu tendo a concordar com tudo que você falou. Quando eu, por exemplo, falei, eu me baseei, que na enciclopédia não tem a contradição, é nesse sentido mesmo, dela como seção, sabe? Dela como, agora vamos falar da contradição explicitamente. Quem fala isso também, né? Porque eu fui lá no livro, vi, mas, por exemplo, o Robert Pippin, também no artigo dele, bem famoso, quando ele vai falar da contradição, ele fala a mesma coisa, vou me basear na grande lógica, porque na pequena lógica, ela não tem tanto esse enfoque. Então, acho que a grande lógica fornece um material mais interessante para o estudo. E a Karine de Boer também, acho que ela é não lembro qual universidade, acho que da Bélgica, se eu não me engano, ela também faz a mesma defesa, né? Eu quero tratar da contradição, vou focar na grande lógica, porque na pequena lógica, a contradição nessa seção, né, nessa parte relacionada à identidade, à diferença, à diversidade, ela é muito rápida, né? Ela passa meio que implicitamente, mas não no sentido de que não há, né? Porque eu concordo com isso que você falou, da contradição já estar em todo esse processo lógico. Se eu não me engano, o Pertile, né, da Federal do Rio Grande do Sul, ele tem um artigo que chama Aufhebung, metacategoria da lógica hegeliana, né? Talvez dê para pensar a ideia de contradição, num certo sentido, como o que ele chama de metacategoria, né? É uma coisa que está por toda a lógica, né? Num sentido de que perpassa toda a lógica. Não tem como falar que a contradição está só ali na essência, mas ela estaria em toda a lógica, e aliás, acho que nem só em toda a lógica, né, em toda a filosofia de Hegel. Mas concordo, agradeço o que você falou, eu concordo, achei bem interessante. Washington tinha levantado a mão? Opa, tinha sim. Só aqui liberar um pouco o meu vídeo. Agora. Bem, primeiro eu queria parabenizar o Gabriel pela excelente apresentação, né? Muito cuidadosa, muito séria. Parabéns, Gabriel, e obrigado, tá? Pelos esclarecimentos, né? Pelo desenvolvimento aí da sua argumentos, né? Pela luz, né? Que você lança aí em torno desse tema. Tem uma questão que eu não compreendi muito bem, né? Que eu pediria que se você pudesse esclarecer um pouco, né, que é essa discussão em torno da questão da identidade, num certo sentido, num primeiro momento, como uma espécie de exclusão, de negação para fora, e no segundo momento, como um processo de interiorização, né, dessa contradição. Você poderia falar um pouco sobre isso e de que forma, e o que determina, digamos assim, né, que ocorra esse processo de interiorização? Não sei se eu compreendi bem o desenvolvimento, né, da sua apresentação nesse sentido, né, mas você falou nesse movimento, né, uma espécie de dessa colocação, dessa contradição como sendo algo para fora, digamos assim, mas ao mesmo tempo, ou mais no segundo momento, haveria, né, o reconhecimento, a descoberta, digamos, né, de que essa contradição ela precisa ser interiorizada, né? Então, se pudesse falar um pouco sobre isso e o que determinaria esse movimento, eu agradeço. Ok, obrigado, Washington. Tentarei. Vamos lá. Primeiro, tentando começar assim com uma abordagem mais histórica da coisa, né? Por que eu fui pesquisar esse tema, né? Porque eu vi aquela citação lá do Hegel, todas as coisas são em si mesmas contraditórias, e eu fiquei tipo, como? Estava estudando lógica com o professor Tassinari, estava estudando Aristóteles com o professor Reinaldo, vendo o princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. Como o Hegel fala isso, né? Não tem cabimento. Então, daí eu fui pesquisar esse tema da contradição por causa disso, principalmente, uma desconfiança de como o Hegel ia provar, ou argumentar, ou fundamentar essa afirmação dele. E daí, nessa investigação,
eu demorei um tempo assim para perceber que o sentido que o Hegel estava tomando a contradição, e isso quem me ajudou principalmente foi o texto do Miller, né? Estava tomando essa contradição, não era exatamente no mesmo sentido aristotélico, porque, por exemplo, na metafísica, acho que no livro Gama e Iota, o Aristóteles vai falar desses princípios, né? Principalmente da não contradição. E ele fala lá, ele dá 3 definições, pelo menos, assim, de não pode ser que uma coisa seja e não seja, né, sobre o mesmo aspecto, ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, não é possível que uma sentença seja e não seja, depois ele fala, não é possível crer ou conhecer que tal coisa é tal coisa e não é tal coisa, enfim. E ele dá 3 definições, assim. Eu tenho até as citações salvas, e isso está na dissertação também, mas que eu não vou lembrar de cabeça, que dá um certo sentido nivelar, assim, ele dá uma certa descrição ontológica da coisa, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Ele dá uma descrição lógica, né, falando de sentença, principalmente, né, um sentido lógico que não é apenas o sentido de Hegel, né, mas em Aristóteles sim, e um sentido epistemológico, de que não é possível ao conhecer ou crer essa contradição. Então, ele afirma, né, a impossibilidade da contradição nesses 3 níveis, certo? E, em geral, a gente toma a contradição nesses 3 níveis, assim, de modo tradicional, eu acho, né? A gente pensa, não é possível pensar tal coisa e tal coisa se isso for contraditório, não é possível a existência, a gente não vê essas garrafas, por exemplo, aí na mesa de vocês, elas não são, a tampa não é azul e vermelha ao mesmo tempo, a gente não vê isso, não é algo ontológico, e também é epistemológico, a gente não consegue pensar, né? Inclusive uma das definições, né? É o impensável a contradição. E, analisando Hegel, né, eu vi que, por exemplo, esses 3 sentidos em Hegel são abordados. A questão é se ele concorda ou não com todos esses sentidos. Por exemplo, o sentido ontológico, acho que o Aristóteles falar que não existe coisas, né, ontologicamente contraditórias, para Hegel discordaria, penso eu, porque a lógica dele está comprometida com um compromisso metafísico, ontológico. Ele falar que todas as coisas são em si mesmas contraditórias, não significa que é só num contexto racional, entre aspas, como se fosse só subjetivo, mas não, é num contexto ontológico mesmo, na determinação das coisas serem contraditórias. É claro, você não vai ver uma contradição material, penso eu, né? Apesar de o Priest, por exemplo, defender isso. Você não vai ver uma contradição material igual a tampa azul e vermelha, mas você teria que entender que essa contradição lógica, ela é ontológica, né? Por isso a importância de entender o que significaria essa lógica para Hegel, né? No sentido epistemológico, acho que Hegel também discordaria do Aristóteles. Bom, ele não expôs a contradição, a gente não está pensando a gente não está aqui no livro, a gente não lê, não entende, não pensa, não vê como essa contradição nas coisas, não vê como há essa contradição nas coisas, e daí restaria esse outro tópico, né, no que o Aristóteles chama de lógico, né, no sentido das sentenças, da palavra, da linguagem. O Miller, por exemplo, e eu tendo a concordar com ele, acha que o Hegel não discorda desse aspecto. Até porque se o Hegel discordasse, tudo que ele fala poderia ser dito o contrário. Então, o próprio discurso hegeliano, o livro dele, toda a exposição dele, seria e não seria. Então, por exemplo, o Miller acha que nesse aspecto linguístico, a contradição, o princípio da não contradição para Hegel, ele permanece válido, que é um debate, né? A contradição em Hegel fere o princípio da não contradição. E eu acho que nesse termo da linguagem, tendo a concordar com o Miller, não fere. Agora, você perguntou a questão da interiorização. Por que eu falei tudo isso, né? Porque, em geral, quando a gente toma uma contradição, a gente vai tomar nesse sentido sentencial da coisa, como se fosse uma oposição, uma contradição externa entre 2 objetos.
E o que o Hegel está tentando mostrar, ao meu ver, é que essa contradição ela está na própria coisa, né? É uma certa briga interna da coisa consigo mesma, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele vai além dessa noção tradicional de contradição, que é de opostos externos. Por exemplo, o Kant fala disso também, quando ele vai falar da contradição na crítica da razão pura na parte das antinomias, ele trata do mesmo modo, como opostos externos, né? E o Hegel, na parte da doutrina da essência, ele tenta mostrar esse grau de interiorização da contradição. E você pode falar, nossa, mas essa contradição vale para tudo? Então, eu sou por exemplo, se a gente for para aspectos materiais, exemplos materiais, eu acho que não, eu acho que ela perderia o sentido, porque não é exatamente nesse sentido que o Hegel está falando, superficial, sabe? Então, por exemplo, o Priest, que defende que há contradições verdadeiras, os lógicos, em geral, ficam perguntando para ele, tá, então mostra. Como assim? Mostra o quê? Você quer que eu mostre uma coisa contraditória, visível? Você quer ver? Você quer tocar uma contradição? Se você não conseguir mostrar esse visível, é porque ela não existe. Então, eu acho que o importante dessa interiorização é mostrar que não é porque a contradição não é material ou não é superficial, tocável, visível, palpável, que não haja contradição. E que essa contradição hegeliana, que mostra esse grau de, digamos, interiorização da lógica se relacionando com a ontologia, não é uma contradição de verdade. Porque, por exemplo, no livro do Beiser, né, After Hegel, né, que é sobre a filosofia alemã depois de Hegel, ele fala, Hegel morreu, as pessoas começaram assim, nossa, o Hegel fala que contradição é verdadeira, ou seja, joga fora, não dá para ler isso. Como a gente lê alguém que fala que contradição é verdadeira? Porque se ele está falando isso, também vale o contrário. Então, tudo que ele fala vale o que ele fala e vale o que ele não fala. Então, porque pensa-se nessa contradição nesse sentido exterior da coisa, e não, talvez, entendendo esse projeto ontológico ou metafísico de Hegel, né? Eu, por exemplo, estava muito descrente da afirmação, no começo da pesquisa, da afirmação de Hegel, todas as coisas são em si mesmas contraditórias. Depois de pesquisar e entender em que sentido ele quer dizer isso, né? Me fez muito mais sentido para mim, e tendo a concordar, considerando todo o projeto lógico, ontológico dele, ele consegue provar isso, né? Ele realmente consegue provar isso na argumentação do próprio conteúdo. Enfim, acho que eu fui um pouco longe do que você perguntou, mas é mais ou menos essa questão. Né? A importância de entender por que interiorização, né? Por que a oposição da coisa com ela mesma, né? Não exatamente contradições externas. Enfim. Tem mais? Eu teria uma pergunta mais simples, bem simples, porque ele falou, o Gabriel falou, o Tassinari repetiu, mas ainda assim, quando o Gabriel aponta sobre a seção, se não me falha a memória, da diferença, depois da identidade, é comentado sobre, e que leva à oposição, é comentado sobre como que no objeto a gente enxerga o positivo e o negativo. E aí, na oposição, parece que existia um esforço de negar o negativo e permanecer só com o positivo. Eu não entendi o porquê que existe esse esforço de negar o negativo, porque são distintos, positivo e negativo parecem estar mesmo oposto, mas desde aí me parece que faz sentido dizer que o objeto é algo e que ele não é outros algos, assim. Eu não entendi o porquê que estava tentando negar o negativo. E depois, pensando assim, né, mais difícil ainda entender o porquê que ele leva para a diversidade daquele jeito. E aí eu comecei a entender o que você estava comentando sobre ele dar um passo para trás e 2 para frente, que parece que ele volta lá na identidade de novo para depois comentar
sobre o aparecimento da contradição, né? Mas o principal, acho que para mim, seria tentar entender essa parte mais básica sobre a negação do negativo no momento da diferença e da oposição. Opa, estava falando, ok. Rafa, obrigado pela questão. Eu estava tentando achar aqui uma citação assim, do Hegel que é curto, e é sobre isso, mas eu não sei se eu vou conseguir achar agora. Enfim, mas primeiro ponto, né, começando de trás para frente, essa coisa do passo para trás, um passo atrás para dar 2 passos para frente, foi uma parte ali desse contexto, dessa sessão, que é a diversidade, que realmente parecia assim que ela estava um pouco deslocada, como eu falei, né, uma transição meio estranha. E não era só para mim, infelizmente, porque quando a gente vê que para as outras pessoas também, e tem professores especialistas pontuando também isso, né, você fica mais contente do tipo, ufa, não é um problema só da minha interpretação. Mas é algo que eu quero me voltar mais para estudar, para ver como se dá mesmo essa transição. Mas, de fato, ela é pontuada assim como uma coisa meio estranha, não por alguns pesquisadores. Mas depois, quando você entende, né, que há um certo recuo para avançar, você vê que o Hegel é bem astucioso nesse sentido, sabe? Porque há um certo retorno, mas isso possibilita avançar para o que se quer chegar, né? Então é bem inteligente também. Agora, sobre a parte da oposição, ao meu ver, esse ponto que você perguntou é fundamental, né? É uma pergunta muito inteligente que você fez, aliás, da questão de por que se quer negar essa negação, né, que ele constitui. Hegel, não sei se ele dá exatamente essa resposta tão direta, ou pelo menos eu não consegui identificar, é muito provável que ele dê essa resposta, assim, não diretamente, mas o que ele vai pontuar é mais ou menos desse exemplo que você falou do positivo e do negativo, né? Ou seja, você é determinado tanto pelo que é, tanto pelo que não é. Nessa instância da oposição, eu não acho que exista exatamente um porquê disso, eu não consegui identificar, mas o que há é que esse não é, ele é, por ser uma determinação que você está falando, eu não sou isso, o não, a negação, dá uma tentativa de exclusão da coisa de si. Entende? Mais ou menos? É como se a gente estivesse preenchendo de vazio o ser? Não, talvez, por exemplo, você, Rafa, vou usar está, né? Não vou usar o está de blusa azul, mas você não está de blusa tal outra cor, por exemplo. Na negação, né, o ok, uma determinação positiva, você está de camiseta tal cor, mas você não está de camiseta de outra cor. Esse não, né, essa negação, o que me parece nesse momento é que ela mesmo tenta, essa negação tenta excluir essa determinação, ou seja, eu não sou isso, tira isso de mim, entende? Porque essa coisa não sou eu. Mais ou menos. Sei lá, acho que você chega numa manifestação de esquerda, tá ligado? Você tá com uma camisa de qualquer outra cor, menos vermelha. Não importa a positividade da sua cor, importa o que você não é naquele momento, tá ligado? Assim, o que mais te determina, no seu caso, não é a cor da sua camisa, que pode ser todas as outras cores, mas o que importa é que você não está com aquela determinada. E essa determinação, que é negativa, talvez nesse caso seja a mais positiva de todos. É nesse sentido mesmo que o Guilherme falou. Só que no primeiro momento, a gente só fica com o aspecto negativo da negação. É como, tipo, tira essa coisa de mim, isso não sou eu. Só que o Hegel faz uma coisa inteligente, podemos chamar essa coisa inteligente de dialética, de que falar assim, mas você já percebeu que essa coisa que não é você te determina tanto quanto a coisa que é você? Sabe a afirmação? Não sei do que eu gosto, mas sei do que eu não gosto. Do que eu não gosto, eu sei. Então, no primeiro momento, é como se fosse uma negação simples. Isso não sou eu, tira de mim. Mas depois você vê que é uma negação determinada. É uma negação que está determinando tanto quanto a positiva.
Então é meio que esse o jogo. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou sim. Que é bem inteligente, né? Assim, lendo e tal, você vê, nossa, faz muito sentido, né? Mas eu acho que é isso. Qualquer coisa conversamos mais depois. Ou a gente pede ajuda para o Tassinari. Eu queria fazer um comentário que é justamente esse. Você falou assim, da negação. Por exemplo, negação, se falar assim, isto é uma negação. A pergunta que vem é negação de quê? Sabe? Então, a negação é sempre a negação de algo positivo. Então, mesmo a negatividade, ao meu ver, né, tem vários intérpretes com várias interpretações, mas a negatividade que o Hegel coloca é a negatividade de algo que está lá e que vai se expor. Né? Então, ele é negativo para nós, num abstrato, porque o nada é a primeira forma de negação de tudo, do ser, no final das contas. Né? E justamente o ser puro se aparece como nada, porque além da determinação de ser o ser puro, não tem outra. Então, ele é nada, não tem determinação, né, nesse momento. Então, negatividade e negação é sempre de algo determinado, enquanto que a positividade não. E tem esse outro aspecto que o Gabriel falou. Se eu me nego, eu já me dividi. Se eu nego algo, eu já dividi. Tenho aquilo e algo que não é aquilo. Né? E se você está pensando no todo, e o verdadeiro é o todo, como diz Hegel, né? Vamos assim dizer, o princípio que tem que se manter é esse da unidade do todo. Senão você tem dois todos, e isso não faz sentido. Né? Então, há um certo desequilíbrio, vamos assim dizer, para essa unidade. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tomado assim abstratamente, o que é uma unidade? É a identidade? É o quê? E não justamente a compreensão, ela não é feita pelo entendimento dessa forma em coisas separadas. Né? Então, você vai ter a negação, e mais, veja, se a gente está tentando compreender o todo, e no certo sentido o todo é infinito, e a gente está tentando compreendê-lo, é natural nessa exposição do todo que a gente esteja vendo o todo e ao mesmo tempo não esteja vendo o todo e passe para o seguinte, e aí vai. O que em Hegel é solucionado também tendo categorias que são infinitas, como a do próprio verdadeiro infinito dentro da ciência da lógica, ele é infinito. Então, não tem um outro do verdadeiro infinito dentro, e não tem um outro, por exemplo, da ideia, não tem um outro da razão. Né? Então, esses conceitos infinitos, esse pensamento infinito, como ele diz, é o que vai solucionando. Ou seja, dizendo de outra maneira, a negação estabelece essa dicotomia, a gente precisa unir, então a gente precisa negar a negação. Mas a negação da negação em Hegel não é um retorno ao ponto inicial, é uma superação onde você vê os lados que se negavam como parte de um todo maior, como lados de um todo. Né? Então, ou seja, a negação da negação é o Aufhebung, é a superação que permite justamente essa visão. E aí, eu acho que o que o Hegel está colocando é que esse pensar, ele não é um pensar fixo do entendimento, e ele também não é, como a gente discutiu da vez passada, só o pensar do dialético, porque onde o dialético entra? Nas determinações finitas. Então, toda determinação finita tem nela já a negação dela, porque ela é finita, ela tem fim. Tem um outro dela logo ali do lado, fazendo o limite, que não é ela, e que, portanto, ela não dá conta de explicar o todo, e mesmo ela própria, porque ela sendo finita, ela vai mudar em outro, e tem uma unidade nessa mudança, tem um algo que se muda aí, né? Então, você não pode ficar só no dialético, você tem que ir para o especulativo, que é o que a gente estava discutindo da vez passada, para entender que tudo isso é um movimento no pensar, e que no pensar essas coisas são compreensíveis. A negação não faz com que você não... a contradição não faz com que você não entenda a coisa. Ela é contraditória. Só o fato de a gente estar falando é contraditório já mostra que a gente entendeu que tem uma contradição ali. E aí, quando a gente compreende melhor por que aquela contradição surgiu, que é o momento especulativo, você entende. Não, tudo isso é inteligível, é racional. A contradição não é um problema
para a razão. Ao contrário, a sã razão vê que em tudo que é finito tem a contradição. E para nós, a maioria das coisas que a gente vive é o finito. E o próprio finito se expõe nessas categorias, nesses conceitos que ele está desenvolvendo ali, que, portanto, é um longo processo para entender, para chegar na ideia especulativa que permite entender essa unidade como uma unidade, né, de contrários, de contraditórios, de opostos, né, e aí vai. Então, eu acho que isso que eu teria a comentar nesse sentido do que vocês estavam tratando. Da minha parte, totalmente de acordo. Bom, já passamos um pouco do tempo, mas começamos atrasados. Se alguém ainda quiser colocar uma última questão, já que foi bastante conteúdo, né, e bastante explicações também, né? Mas fiquem à vontade se ainda quiserem colocar alguma questão ou comentar alguma coisa. Carlos? Oi, não seria uma pergunta, é que eu não pude acompanhar desde o início e eu perdi. Não sei se essa exposição vai estar em algum canal do YouTube, se vocês vão disponibilizar. A gente vai sim, vai colocar no YouTube. Eu já peço aqui a permissão a todos, né? Quem não quiser ou não se manifeste depois, por favor, eu vejo como fazer, se dá para editar, o que fazer. Mas, a princípio, se ninguém se colocar contrário, a gente vai disponibilizar no YouTube. Tá. Não, seria isso. Obrigado. Obrigado, Lu. Outra coisa, os slides, eu recebi o link no meu e-mail, daí eu não sei se os slides ali vão disponibilizar também no e-mail. Sim, eu posso enviar por e-mail, e também tem aquela pasta que a gente compartilhou, né, que lá vai estar sendo colocado todos os materiais, né, desde o slide do Diogo, o primeiro seminário, os textos, né, do debate, mas daí eu vou inserir também os slides que eu fiz para hoje lá. Eu envio por e-mail para todos, pode deixar. Então tá. Obrigado. Marco Bodini, Pedro Novelli, gostariam de falar alguma coisa? Acho que então. Bom, eu agradeço a presença de vocês de qualquer forma, também agradeço a presença de todos, né? Muito obrigado, acho que foi bem produtivo, né? Vejo que está dando certo o nosso formato, né? E a nossa ideia de reunião, né? Cada vez mais tem pessoas interessadas no pensamento de Hegel, de fato, um pensador que nos ajuda a pensar a contemporaneidade, a antiguidade, é muito interessante o estudo dele. Então, agradeço a todos, espero ver vocês, né, nos próximos seminários nossos. E parabéns novamente, Gabriel. Parabéns, boa tarde. Obrigado. Obrigado pela participação também, foi bem legal. Agora, boa sexta-feira a todos, né? Bom final de semana e até a próxima. Até. Até a próxima, Vocês pessoal. desligam a gravação? Boa tarde a todos.